Eu quero cumprimentar carinhosamente a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção porque eu quero abordar um assunto de suma importância para que você fique inteirado e tenha acesso às informações que vai enriquecer a tua vida espiritual e intelectual. Eu quero ressaltar e salientar e ser bem objetivo e bem categórico na minha fala. Quero trazer a sua pessoa para uma esfera constitucional. Ali na epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola, ali no seu capítulo 3 e no versículo 18, está escrito: crescei na graça e no conhecimento. No livro do profeta Oséia, no seu capítulo 4 e versículo 6, o meu povo é destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento tem poder para trazer a luz da verdade em nossas vidas. E aqui eu quero fundamentar a minha fala com relação a resoluções. Existe resolução que tem embasamento jurídico para normalizar e regularizar as questões, trazendo solução, resolvendo determinados problemas. Agora, existe resolução que vai de encontro à carta-mãe, que quer passar por cima da Carta Brasileira, que quer atropelar a Carta Magna, ferindo os seus princípios constitucional. No dia 14 de maio de 2013, o CNJ publicou uma resolução ao qual alguns membros do STF apoiaram, obrigando os cartórios a fazerem casamento civil homoafetivo, trazendo embaraço. As pessoas estavam confusas, mas eu quero deixar transparecer respeitosamente a minha fala. Aquela resolução, ela não tem sustentação e nem base dentro dos princípios da Carta Magna. Ela é ilegal, é uma resolução anticonstitucional que vai de encontro os princípios da Bíblia jurídica que os constituintes deixaram ali para não ser mudado. Quero fazer referência a um artigo da nossa Constituição Federal que se encontra ali, no seu artigo 226 e parágrafo 3º. É reconhecido a união estável entre um homem e uma mulher, que é a base de toda a família como um todo. A Bíblia jurídica, ela dialoga com a Bíblia sagrada. Ali no Jardim do Éden, foi estabelecido o primeiro cônjuge, que é a base de toda a sociedade. Está ali Adão e Eva. O texto da Sagrada Escritura correspondendo com o artigo 226 da nossa Constituição. Mas eu ouço, já ouvi alguém falar e sair em defesa do aborto, alguns membros do STF.
Aqueles homens, eles fazem um voto sagrado. Eles fazem um juramento de fidelidade quando eles estão tomando posse ali naquela casa. Mas eles se desviaram dos princípios constitucional. Esqueceram da Bíblia jurídica, ali na Lei 10.406, que o Código Civil fala bem claro no seu artigo 2, a personalidade civil da pessoa se dá desde o nascimento, põe a salvo a vida do nascituro desde a sua concepção. A Bíblia jurídica, ela tem uma ligação muito forte com a Bíblia Sagrada. Ali no livro de Salmo, um dos livros poéticos, o rei Davi revela a onisciência do próprio Deus. Ali no número 139 e no versículo 13, 14, 15 e 16. Ele me viu na madre. Ele contemplou a substância no ventre da minha mãe. Ainda eu era informe. Isso é, o salmista Davi, o rei, falando do processo de fecundação e falando a respeito da vida do nascituro, ao qual corresponde ali no artigo 5º, que o nascituro tem passagem livre. É inviolável o direito à vida. E ali é uma cláusula pétrea. Mas muitas pessoas têm violado a vida dos indefesos, interrompendo, eliminando, não respeitando a Lei 2.848, que no seu artigo 124, uma ação desta natureza constitui crime. E ali a Bíblia jurídica corresponde de uma maneira fidedigna com o livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 2 e versículo 34. Nas orlas dos teus vestidos foram encontrado o sangue das almas dos inocentes, daqueles que não tiveram oportunidade de se defender, os indefesos. Eu sei que muitos estudam a lei do talião, o código de Hammurabi, como lá atrás eu já estudei. Mas num decálogo, ali no livro de Êxodo, capítulo 20, e no 6º mandamento, está escrito com muita propriedade: não matarás. Através do verbo matarás, nós descobrimos o sujeito oculto, que é intencional, que tem intenções, premedita para cometer uma barbaridade dessa natureza. Tu não matarás. E ali, no livro do profeta Isaías, para aqueles que são responsáveis para legislar a lei, ali está uma grande advertência. Ai daqueles, no livro do profeta Isaías, capítulo 10, o ai de Deus é pesado. Ai daqueles que decretam, que fazem resoluções e leis injustas para oprimir o direito do meu povo.
Isso aqui é algo muito sério. Um assunto tremendo que nós estamos abordando. Você pode não ter conhecimento constitucional. Oxalá Deus que todos tivessem acesso à Bíblia jurídica, porque muitas coisas da Bíblia jurídica têm fundamento dentro da Sagrada Escritura. Eu posso te dizer e deixar transparecer com muita segurança com relação à minha fala. A Bíblia jurídica, ela foi consagrada, foi apresentada exclusivamente a Deus. Você aí do outro lado pode dizer, aonde é que está tais palavras? Isso aqui não é ideia de religioso. Isso aqui não é um conjunto de fala dos senhores pastores. Aqui não é ideias dos líderes de determinadas denominações. Eu não quero me tornar um fora da lei. Eu vou provar dentro da lei a minha fala. Aqui está. Aqui no preâmbulo introdutório, a leitura alfa, a chave que destrava as trancas e as fechaduras constitucionais, fala dessa forma: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, publicada no dia 5 de outubro de 1988. Aqui está. Sob está embaixo. Quem é que está em cima? O próprio Deus. Vocês invocaram o nome de Deus. Vocês clamaram e apresentaram essa Constituição. Eu quero usar aqui uma preposição para enaltecer o nome do Eterno. Sobre a direção, sobre o aval, sobre o domínio, sobre a proteção desse supremo guardião divino dessa Constituição. Vocês tomaram o nome de Deus, fazendo este voto sagrado, e tornaram público perante a Constituição Federal e perante
a nossa nação brasileira. Deus aqui é o centro. Ele está acima da Constituição. E sabe o que é que diz o Decálogo? Ali no livro de Êxodo, capítulo 20, e no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão, do Senhor teu Deus, porque Ele é um Deus zeloso. E vocês tomaram o nome de Deus. Vocês têm um compromisso com o próprio Deus. Ali, num preâmbulo, você percebe bem claro, um dos maiores princípios da nossa nação é a nossa liberdade, que é a base do nosso país, que constrói a democracia com seus valores que o acompanham, tanto espiritual como cultural e constitucional. Aqui Deus, de fato, aparece como guardião divino. E vocês ali tornaram a público o seu nome. Está aqui inserido na Constituição Federal e eu estou comprovando a minha fala. E agora eu quero justamente falar de um assunto tremendo. Está aí o inquérito da fake news. O famoso inquérito do fim do mundo. Onde é que está nos ordenamentos jurídicos que a desinformações que não condiz com a realidade é crime? Mas eu vou provar dentro da lei. No artigo 5º da nossa Constituição Federal e no seu inciso 39, não há crime sem lei previsto ou prescrito dentro da lei. Se não está num ordenamento jurídico, não pode ser crime. Você sabe o que é crime? Crime é quando um advogado, no seu exercício, não tem acesso ao devido processo legal. E muitas vezes ele é barrado. Alguém abusa da toga. Enquanto aquele advogado, ele está no seu exercício legal e amparado pela Constituição Federal. Ali, no seu artigo 5º e no inciso 55, em geral, o acusatório, o contraditório, é assegurado o direito da ampla defesa. Mas quando ele é impedido de ter acesso aos autos, isso é caracterizado abuso de poder, previsto ali na Lei 4.898. E ali tem seus crimes na Lei 13.869. Crime de abuso de poder. Você sabe o que é abuso de poder? É quando alguém está ali no TSE falando para dezenas e centenas e milhares de pessoas. E ali entra com uma fala: a ação aqui vai ser implacável. Onde é que está escrito uma fala desta natureza dentro da nossa Constituição?
eleitoral, ali previsto na Lei 9.504, não se encontra uma fala desta natureza. Você sabe o que é crime? É quando alguém faz um gesto de degola, ameaçando aqueles que estão à sua volta, fazendo um gesto de decapitação. Está previsto em lei essa prática criminosa na Lei 2.848 e no seu artigo 147. Você sabe o que é crime? Quando você é flagrado diante das pessoas a olho nu, previsto na Lei 3.689 e no seu artigo 301. Crime em flagrante. Alguns homens se colocam acima da lei e esqueceram que o executivo, o legislativo, o judiciário e seus membros, que ocupam ali a praça dos três poderes, todos nós estamos debaixo de leis. E quando alguns membros do STF abusam da toga, tomando decisões que não têm cabimento e nem corresponde com a nossa Constituição, desviando de suas responsabilidades, isso pode ser constatado crime de responsabilidade, previsto na Lei 10.079, no seu artigo 52 e no parágrafo único. E o Senado Federal tem o poder de punir e de destituir essas pessoas que justamente cometem essas barbaridades, rasgando a nossa Constituição e não respeitando um dos maiores pilares da nação brasileira, que é a nossa liberdade, que está ali no artigo 5º. É inviolável o nosso direito de se expressar. Ali é uma cláusula pétrea que ninguém pode mexer, mas os homens mexeram. A nossa nação está descontente, o povo está insatisfeito, o povo está começando a se movimentar. Tem até jornalistas e outros canais de comunicação sofrendo ameaça, querendo colocar uma mordaça, querendo tampar a nossa boca para que a nossa fala não seja ouvida. Algumas pessoas querem aumentar alguns membros do STF, mas não adianta, porque a Constituição Federal nos dá as coordenadas, nos dá os caminhos. Quando há uma desordem, quando há de fato uma desarmonia entre os poderes, quando o povo começa a se manifestar, existe o artigo 142, estabelecer a lei e a ordem e corrigir alguns pontos, porque a soberba e a prepotência e a arrogância de algumas pessoas parece não ter limite.
mas Deus tomará as providências nesse sentido. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com a política, mas eu também estou preocupado com alguns membros do STF. Meu caro e estimado companheiro, abra bem os olhos, abram seus pavilhão auditivo e ouça a pessoa do pastor Clebson. Me leve um pouco a sério com relação à minha fala. Não é fácil você tratar de um assunto como esse. Mas aqui está todo o meu agradecimento pela sua pessoa ter me ouvido. E que Deus continue lhe agraciando, lhe abençoando de uma maneira maravilhosa. Está aqui meu abraço em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Essa nação tem princípios e nós temos que justamente preservar os princípios. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.